a igreja há 40 anos. Há 40 anos. Observe. Quando fala de templo espiritual, a palavra espiritual está referindo-se à pessoa novamente. Então, o templo espiritual onde Deus habita sou eu. Mas eu preciso de um lugar para me reunir. Eu preciso de um lugar para me reunir. Mas Deus está onde? É no lugar onde eu estou reunindo ou em mim? Deus está em mim. Mas eu estou no templo adorando. Então, quando fala de templo espiritual, tá? Edificar um templo, está falando de pessoas humanas, seres humanos. No 3:1, ele fala sobre a adoração lá no Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, o povo se reunia em tendas. Depois passou a se tornar templo. Tá? Há uma diferença entre tenda e templo? Tem. Que a tenda ela era móvel, portátil. Você podia armá-la aqui, desarmá-la aqui, armar lá. Desarmar lá, armar em outro lugar. A tenda era móvel. E o templo era fixo. É um lugar fixo, igual tinha em Jerusalém. Já não era tenda, aí já era templo. Hoje está falando que nós somos o templo do Deus vivo. Tá? A adoração no Antigo Testamento tinha diversas formas e locais diferentes. Diversas formas e locais diferentes. Começou com rústicos altares, que eram erigidos pelos homens piedosos. Então começou com um simples altar. Depois passou a se tornar tenda. Tá? O patriarca Abraão era um construtor de altares. De igual modo, Isaac e também Jacó adoravam a Deus por meio de altares que erigiam. Né? Eles faziam um altar, que não era nem tenda, né? É um lugar aberto. Altar é um lugar aberto, onde se oferecia um sacrifício. Mais tarde começaram a fazer tendas. Depois, mais tarde, lá na frente, começou a se erigir templo para o povo se reunir e estar mais abrigado do tempo, do frio, da chuva. Então, esse é um processo bem longo. Então, eu estou resumindo bem, porque é uma parte bem grande, né? Bem grande, tá? Para vocês entenderem a importância que tem. No tópico 3.2, ele vai falar sobre construindo uma casa para a habitação de Deus. Então, ele está falando aqui de construção de um templo. O primeiro templo, lá no Antigo Testamento, quem erigiu ele foi Salomão. Essa honra foi dada a Salomão. Ele construiu o primeiro templo. Lá atrás foi Salomão. E um templo magnífico. E a Bíblia diz que quando Salomão acabou de edificar o templo, a presença de Deus ou a glória de Deus invadiu aquele lugar. Quando Salomão acabou. Então o primeiro templo era um templo magnífico. Quando Jesus veio aqui, ele encontrou o templo erigido? Sim. Ele encontrou templo erigido. Sim. Ele já encontrou as pessoas no templo adorando. Mas começou lá atrás com quem? Com Salomão. Então está aqui, ó. Construindo uma casa para a habitação de Deus. Lemos em Efésios 2:22, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos a morada de Deus em Espírito. Significa que Deus reside em mim, Deus reside em você. Então, nós somos a morada de Deus. Então, Deus reside em nós, Deus mora em nós. Deus mora em nós. É o que ele está dizendo aqui em Efésios 2:22. Né? A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. Nesse sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo. Viu? E no sentido individual, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. 1 Coríntios 3:16. Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente, no templo, como Jesus disse. Então, a adoração não ocorre só no templo. Onde você está, adore a Deus. Onde você estiver, adore a Deus. Onde você estiver, adore a Deus e exalte o soberano nome do Senhor. Tópico 3.3, resumo dele, seguindo o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter uma estrutura que temos hoje, com certeza. Hoje,
Se você olhar hoje, olha, tem magníficos templos, um mais lindo do que o outro. São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo, onde você, nas cidades que você chega hoje, rapaz, tem cada templo magnífico, grande, tem uns que são enorme, tá? Hoje a estrutura é bem melhor do que era, bem melhor. Você vai ver aí lindos templos mesmo aí que foram erigidos. Mas a sua adoração era efusiva. Eles partiam o pão em casa. Olha só, onde que o pessoal preparava a ceia? Em casa. Hoje a ceia é preparada no templo, através dos diáconos, diaconisas, cooperadoras que preparam a ceia no templo. Mas antes era efusivo, o pessoal preparava em casa e tinha que levar. Paulo, quando chega em Corinto, ele encontra uma grande confusão das pessoas trazendo de casa para comer e não esperava na hora do ato da ceia todo mundo comendo. Encontrou uma grande confusão na igreja de Corinto, que ele teve que aplicar o ensinamento da igreja de Corinto para ela ver se ela andava corretinha, tá? Corretinha. Então eles partiam o pão em casa, ó, e tomavam a refeição com alegria e singeleza de coração. Isso é uma adoração de coração. E contando com a simpatia do povo, ou seja, sua adoração de estilo de vida influenciava o povo ao redor. É o que nós temos que fazer hoje. A nossa adoração precisa também influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Certo? Então eu fiz o resumo da lição de número 3, tá? Da escola dominical. Qual foi o assunto que eu abordei aqui, pegando algumas partes? A relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Certo? Na verdade aplicada, diz que cada membro do corpo deve estar comprometido em fazer discípulos. Cada membro faz discípulo, é o discipulado, e na edificação de uns aos outros para o crescimento do corpo e da glória de Deus. Então, fazer discípulos. Eu sou um discipulador que preciso fazer discípulo. Amanhã esse discípulo se torna um discipulador que vai fazer outro discípulo. E assim a obra vai crescendo cada dia mais. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like. E Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima, querendo Deus, graça e paz.